Olá, amigos. Sou Claudete Moura e de agora em diante estaremos juntos nesse programa, estudando o Livro dos Médiuns, hoje no capítulo 23 ainda, que trata da obsessão. Nós já falamos várias coisas a respeito da obsessão, inclusive os tipos de obsessões, e agora vamos hoje ver quais os meios de combater a obsessão. Porque esses meios vão variar segundo as características que ela se reveste. Então não existe uma receita única para combater todo tipo de obsessão. Vai depender de que maneira ela vem, que tipo de espírito que está ali, como que aquele que está sendo influenciado está reagindo. Então, tudo isso existe de acordo com as características que a obsessão se reveste. Vamos ver como é que a gente trata de uma obsessão simples. Nós vimos que a obsessão simples é a mais fácil de combater. É aquela influenciação do espírito, né? Onde só há aborrecimento para o médium que se deixa enganar. E não há perigo nenhum, né? Uma vez que ele não se deixa confundir. Então, Kardec colocou esse capítulo de obsessão e ele trabalhou em cima dos médiuns. Porque nós sabemos que se o espírito consegue influenciar, é porque aquela pessoa tem um certo tipo de mediunidade. Agora, veja bem, ele trabalhou bastante com os médiuns, por quê? Porque eram os médiuns que estavam dando trabalho com esse processo. Mas nós sabemos que hoje em dia, as pessoas que geralmente são médiuns também, que têm essa faculdade já de poder se comunicar com os espíritos, mas não estão trabalhando como médiuns, e muitos nem sabem que apresentam essa faculdade mediúnica, são muito mais perturbados porque não estão sabendo lidar com aquilo. Vão ter que fazer um tratamento na casa espírita, vai ter que ser explicado para eles o que está acontecendo, porque eles não sabem. Aparecem lá só relatando, olha, estou me sentindo assim e tal. Às vezes nem sabe que é alguma espiritualidade, está pensando que é coisa da cabeça, que é um transtorno mental. Então, quando Kardec estava falando aqui de combate a essa obsessão simples, e ele está falando que só há aborrecimento para o médium, ele está falando daquele médium que se deixa enganar, ou seja, aquele que está trabalhando já e ele foi invigilante e se deixou enganar pelos espíritos. Mas isso não é perigoso porque ele vai descobrir que ele está sendo enganado porque ele não se confunde. Ele vê que aquele espírito está querendo confundi-lo, mas ele sabe que ele não vai se aderir àquilo, né? Primeiro, provar ao espírito que não foi enganado por ele e que será impossível se deixar enganar. Então, o médium tem que provar para o espírito que ele não foi enganado e que ele não vai se deixar enganar. Aquele médium que já está trabalhando, que recebe os espíritos num trabalho sério, um trabalho exercitando a sua mediunidade com Jesus. Ah, mas então ele pode ser enganado? Claro que pode, os espíritos vão tentar enganar todos nós, na primeira oportunidade. Então, ele vai, quando é uma obsessão simples, que é só uma influenciação, ele tem que provar para esse espírito que ele não se deixou enganar. O espírito tentou enganá-lo, mas ele não se deixou enganar. E que ele não vai enganar-se. Que não vai ser possível, que será impossível. Ele tem que provar isso para o espírito. Também ele tem que cansar a paciência do espírito, mostrando-se mais paciente do que ele. Porque o espírito vai insistir
e ele vai ser muito paciente, mostrando para o espírito que ele tem mais paciência do que aquele. Então ele vai cansar o espírito e o espírito vai desistir, vai falar, vou enganar outro porque esse eu não consegui enganar. Também, para os espíritos teimosos, isso não basta. Olha só, o espírito que é teimoso, o médium é paciente, mostra-se mais paciente que ele, mas ele não basta. É ainda pedir assistência ao seu anjo guardião e aos bons espíritos. Aliás, o médium deve sempre pedir essa assistência ao seu anjo da guarda, aos bons espíritos, porque daí ele vai estar como se fosse blindado contra esses espíritos que querem enganá-lo. Quanto ao obsessor, isso aí é o médium. O médium tem que fazer tudo isso, provar ao espírito que ele não vai ser enganado, que ele não se enganou, cansar a paciência do espírito, sendo mais paciente do que ele. E para os teimosos, aquele que insiste, ele pede assistência aos bons espíritos, ao seu anjo de guarda. E chega o médium. E o obsessor? E aquele que está tentando o médium? Como é que faz? Tratá-lo com severidade. O médium não pode, sabe? Tem que ser severo com ele. Mas, ao mesmo tempo, com benevolência, vencendo-o pelo bom procedimento. E uma coisa muito importante que o médium deve fazer, orar por esse espírito. Então, às vezes, as pessoas chegam na casa espírita e narram para nós essas perturbações que estão sentindo, sentem que tem uma mente diferente influenciando na sua, levando-os às vezes ao desespero, à perturbação. E a primeira coisa que a gente fala, ore para esse espírito. Ou se é uma pessoa encarnada que está perturbando, ore para essa pessoa. E muitas vezes ela fala, mas como? Não vou conseguir. Mas tem que tentar, porque a oração é que vai fazer com que essa pessoa, tanto, sabe, chegando a ela, essas energias boas, essas vibrações boas, vai acabar minando essa vontade que tem de prejudicar. Então, vejam bem, tratar com severidade, porque se for mole com o obsessor, ele também toma conta, mas com benevolência e sempre vencendo pelo bom procedimento. Como é que a gente prova para esses espíritos? Agora eu lembro que Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, sempre falava assim para a gente, por que vocês querem mandar o obsessor embora? Deixa ele ficar com a gente para ele aprender. É claro que com ele o obsessor só ia aprender muito, mas nós temos que vencer esses obsessores, esses espíritos que querem nos influenciar para o mal, pelo nosso bom procedimento. Às vezes, num trabalho mediúnico, quando o espírito vem se queixando muito da pessoa e fala que vai perturbá-lo porque ele o prejudicou em outra vida, por um sentimento que ele tem contra o outro, e a gente fala assim, e a gente conhece essa pessoa e sabe que essa pessoa está agindo no bem, porque todos nós temos um passado onde nós podemos ter errado. Mas se hoje a gente já se compenetrou, a gente já está no bem, a gente quer praticar o bem, quer andar pelo caminho do bem, então a gente fala, fica com ele, fica perto dele, uma semana, e depois você vai ver. E às vezes o espírito volta no trabalho e fala assim, não, de fato, ele não é mais aquela pessoa que me prejudicou. E eu vi ele fazendo tanto bem para as pessoas, tratando tão bem as pessoas, que agora eu vou seguir meu caminho e deixo que ele siga o dele. Então, como que a gente vence esses espíritos que querem nos prejudicar? Pelo nosso bom procedimento e orando por eles.
Quando nós sentimos alguma influenciação, pega logo o Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma oração já. No final do Evangelho tem várias preces sugeridas por Kardec, porque Kardec mesmo diz que não ia dar nenhuma prece pronta, mas ele ia sugerir alguns modelos para as pessoas que quisessem. E daí a gente faz essas orações, ou faz uma oração de coração pedindo para Deus iluminar esse espírito, para os bons espíritos terem misericórdia, paciência com ele, fazer com que ele acorde para o caminho do bem. Isso vai ajudá-lo e vai fazer com que ele se desligue de nós e vai seguir o seu rumo, o seu caminho, a sua evolução, porque todos nós vamos precisar dessa oração, um dia ou outro. Todos nós vamos precisar de sermos tratados com benevolência. Todos nós vamos precisar da misericórdia do outro. Por isso que nós temos que agir dessa maneira. Então, para tratar uma obsessão simples, não é tão difícil. Basta que o obsessor se conscientize que ele não vai conseguir enganar, que ele não vai conseguir influenciar, e do outro lado, aquele que está sendo influenciado, mudança de atitude, bom procedimento, benevolência, né? Tratá-lo com benevolência e oração. Esses são os meios de combater uma obsessão simples. Quando se trata de fascinação, já complica mais um pouquinho, porque na fascinação, o domínio do espírito sobre a vítima não tem limites. Na fascinação, a vítima, entre aspas, né, está sendo totalmente dominada por esse espírito. Então fica mais difícil. Não tem muito que a gente possa fazer pelo fascinado que não quer abrir os olhos. A gente aconselha, a gente fala com ele, mas ele só acredita naquele espírito, que só quer se comunicar por ele, que quer afastá-lo das outras pessoas. Isso que é a fascinação. Fica fascinado, a pessoa fica fascinada pelo outro, só acredita nele, não acredita em mais ninguém. Então o melhor fazer é que ele fique com essas ilusões. Enquanto ele quer ficar assim, nós não temos muito a fazer. Por quê? Como é que a gente vai curar um doente que quer ficar na doença? E nós sabemos que existem doentes que não querem se curar, mesmo doenças do corpo físico, porque tem um problema que acha que se curar ninguém mais vai dar atenção, enquanto ele está doente todo mundo está ali em cima. Então esse doente, às vezes a gente quer fazer de tudo para ele melhorar e ele não quer melhorar. É aquele que, se você contar para ele uma dor que você tem, ele sempre tem uma dor maior. Se você contar o caso de uma doença, alguma coisa, ele sempre tem uma doença mais grave. E ele não quer sarar, de jeito nenhum, porque ele se compraz com aquilo, ele está bem ali. Então, na fascinação, às vezes, o espírito está tendo um domínio completo sobre a pessoa e ela não quer se livrar daquilo. Tá bom para ela daquele jeito. Então não tem muito a fazer. O que nós podemos fazer? Orar pelos dois, tanto pelo encarnado como pelo desencarnado, que é sempre útil. É sempre útil a oração. Então não tem nada a fazer por ele imediatamente. Mas podemos orar tanto pelo encarnado que está sendo obsediado, como pelo desencarnado que está sendo o fascinador aí no caso. Quem sabe, né? Vai devagar, vamos fazendo sempre essa oração e um dia tudo bem.
vai melhorar. Então hoje nós falamos sobre esses meios de combater a obsessão simples e a fascinação. E no próximo programa nós vamos falar como combater a subjugação, que é um processo mais complicado ainda. Então por hoje nós ficamos por aqui. Que Deus nos abençoe, nos dê sempre força e coragem e luz para continuarmos então os nossos estudos. Claudete Moura para o divulgar.net.